Meninas, agora nós vamos para o versículo 1 de Provérbio 29, que diz assim: quem retesa a nuca diante das repreensões será quebrado de repente e sem remédio. Retensa a nuca, em outras versões, endurece a cerviz. Quem endurece a cerviz? Aqui diz diante das repreensões. Em outras versões diante de muitas repreensões. Será destruído de repente, sem que haja cura. Em uma outra versão diz assim: quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Amados, quando falou aí retesa a nuca ou endurece a cerviz, a gente lembra da reação de um adolescente. Um adolescente, geralmente quando repreendido, ainda mais quando é uma coisa de repreensão costume. Eu já falei para você, não faz assim. Aí endurece o semblante. Por que está endurecendo? Na outra versão já disse: teima e não se corrigir. Quando franze a testa ou fecha a cara, é porque continua teimando em não se corrigir. É tipo assim, de novo falando sobre isso, quem é que está falando? Por que está falando? É porque muitas das vezes não consegue reconhecer que precisa corrigir uma rota, corrigir uma ação. E interessante que o adolescente, ele é o período da transição da criança para o adulto. É como se a pessoa está se tornando adulto pelo físico, mas o psicológico tem que deixar de ser criança e crescer. Uma ação certa da criança é achar que pode fazer o que quer, na hora que quer, como quer. Um adulto não. O adulto sabe que não pode fazer o que quer. A primeira coisa para você entender se você cresceu e amadureceu é saber que você tem que fazer coisas que as suas ações terão responsabilidade. Então você vai fazer o que tem que ser feito. E ser adulto é isso. Ter ação de um adulto é isso. É fazer o que tem que ser feito. E às vezes é o que tem que ser feito. E ser adulto é isso. Ter ação de um adulto é isso. É fazer o que tem que ser feito. E às vezes nós deixamos de fazer algumas coisas porque simplesmente as nossas ações vai ter consequência para outros. Você acha que um adulto quer trabalhar todo dia, pegar ônibus, pegar trem lotado? Não, mas ele sabe que ele é obrigado a fazer. Ele tem responsabilidade. Adulto tem responsabilidade. Então, muitas das vezes, não pode fazer o que quer, mas tem que fazer aquilo que tenha de acordo com a responsabilidade que tem. Então, a gente começa a identificar um crente maduro é quando ele para de agir e falar coisas como criança, como adolescente, como eu quero fazer e como eu faço. E muitas das vezes é porque quando repreendido não aceita a repreensão. Você lembra de Acabe? Acabe, muitas das vezes chamado a atenção, apontava ainda Elias como perturbador. Mas na verdade perturbava ele porque ele vivia uma vida do jeito que ele queria, porque não tinha ninguém para enfrentar. Porque entenda que tem gente que ainda não encontrou ninguém para enfrentar, para corrigir, para falar, porque todo mundo concorda. Porque tem gente que tem ações que força o outro simplesmente a fazer ou agir de acordo com o que quer. E aí me faz lembrar também de Eli e seus filhos. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22 ao 25, diz que Eli, velho, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam de errado.
e chamou a atenção dele. Seus filhos, apesar dos conselhos e advertências, não quiseram dar atenção ao seu pai. E o Senhor já havia resolvido destruí-la. A palavra diz isso. Você procura lá. Em 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 22 ao 24, 25, vai falar essa história e vai dizer que Deus já havia resolvido destruir. Porque pessoas que não aceitam repreensão ou se corrigir em seus atos, muitas das vezes o Senhor é o próprio que vai destruir. É isso que o versículo está dizendo. A pessoa, de repente, cai na desgraça e não haverá remédio. Em outras versões, não haverá cura. Por quê? Porque não aceitou quando tinha que ser mudado ou quando tinha que ser corrigido. Então, antes de fechar o semblante, antes de ficar com raivinha, verifica o que está sendo falado. Porque, de repente, é o bem para a sua alma. Tem pessoas que a gente corrige, a gente aconselha, para que lá na frente tenha portas abertas, para que cresça, para que se desenvolva. E, às vezes, as próprias ações vai fazer essas portas fechar ou vai fazer as coisas piorarem na vida. Porque quando a gente fala como adulto, mas age como adolescente ou criança, não combina. E todo mundo está vendo as nossas ações.